O salão do Mirante Blue resplandecia sob a luz de lustres de cristal importados da Boêmia, cada peça custando mais que um apartamento inteiro nos bairros afastados de Florianópolis. Thalita Novaes equilibrava a bandeja de prata com maestria adquirida em 5 anos de serviço impecável. Seus passos silenciosos sobre o mármore italiano, que refletia as luzes como um espelho polido. O restaurante ocupava todo o 23º andar do Hotel Ilha Imperial, e através das janelas panorâmicas, a ponte Hercílio Luz brilhava como um colar de diamantes sobre as águas escuras da Bahia Norte. Março trouxera o calor úmido característico da ilha, mas ali dentro, o ar-condicionado mantinha a temperatura perfeita para os clientes que pagavam até R$ 2.000 por pessoa em um jantar de degustação. Thalita conhecia cada mesa, cada preferência, cada capricho dos frequentadores habituais. Sabia quem gostava do vinho servido exatamente a 18 graus, quem preferia o pão sem glúten trazido antes mesmo de pedir, quem exigia que a manteiga estivesse em temperatura ambiente. Naquela noite de quinta-feira, o movimento estava mais intenso que o habitual. Empresários de São Paulo, políticos de Brasília, herdeiros de fortunas catarinenses, ocupavam as mesas dispostas estrategicamente para garantir privacidade e vista privilegiada. Thalita serviu o couvert para a mesa 12 com um sorriso profissional que escondia o cansaço de um turno duplo. Sua colega havia ligado doente pela 3ª vez no mês e Berenice Furtado, a gerente, praticamente implorou para que ela cobrisse o horário. Os 29 anos de Thalita carregavam mais histórias do que sua aparência tranquila sugeria. Cabelos castanhos presos em coque impecável, uniforme preto engomado, maquiagem discreta que a tornava quase invisível entre as decorações requintadas do restaurante. Exatamente como deveria ser. 5 anos atrás, quando aceitou aquele emprego, fez um pacto consigo mesma. Seria apenas mais uma funcionária eficiente, pontual, invisível. Nada de se destacar, nada de chamar atenção, nada que pudesse fazer ressurgir o passado que ela enterrou sob camadas de silêncio. A porta do elevador privativo se abriu às 20 horas em ponto. Ennio Cavalcanti entrou no salão com a presença imponente de quem possui metade dos hotéis de luxo da costa catarinense. 50 anos de sucesso implacável moldaram suas feições em máscara de superioridade permanente. Terno italiano de R$ 20.000, sapatos feitos sob medida em Londres, relógio suíço que custava mais que carros de luxo. Atrás dele vinha Caio, seu filho de 22 anos, com ombros curvados de quem passa a vida tentando ocupar menos espaço. Berenice praticamente correu para recebê-los, sorriso nervoso estampado no rosto. 15 anos trabalhando naquele restaurante lhe ensinaram que Ennio Cavalcanti era o tipo de homem que destruía carreiras com uma palavra mal colocada. Ele era dono do hotel, do restaurante e de outros 27 empreendimentos espalhados pelo sul do Brasil. Seu império começou com uma pousada modesta, herdada do pai, e cresceu através de décadas de negociações agressivas e ética questionável. Thalita observou de longe enquanto Berenice os conduzia até a mesa 17, a melhor do restaurante, posicionada junto à janela panorâmica, com vista para a Lagoa da Conceição ao longe. Caio mantinha os olhos baixos, mexendo no celular como se pudesse desaparecer dentro da tela. Ela já tinha visto aquele jovem antes, sempre calado, sempre à sombra do pai autoritário, sempre com aquela expressão de quem carrega peso invisível nos ombros. O som de uma voz trovejante cortou as conversas discretas do salão. Ennio Cavalcanti não falava, anunciava. Não conversava, proclamava. Sua voz ecoou pelas paredes revestidas de madeira nobre, como se estivesse discursando para a plateia sedenta. Berenice, quero o menu de degustação completo. 8 pratos. E traga seu melhor sommelier. Hoje vou ensinar meu filho como homens de verdade jantam. Caio encolheu ainda mais os ombros. Seus dedos apertavam o celular com força suficiente para embranquecer as articulações. Thalita reconheceu aquele gesto, aquele desconforto. Já tinha visto antes em outro rosto, em outro tempo que ela jurou nunca mais revisitar. Berenice acenou para Thalita,
que se aproximou com o tablet para anotar o pedido. O sistema digital do restaurante registrava cada detalhe, cada preferência, construindo perfis completos dos clientes habituais. Ênio Cavalcanti tinha um perfil que ocupava 3 páginas, exigências específicas sobre temperatura do vinho, reclamações registradas sobre supostas falhas no serviço, gorjetas generosas deixadas ostensivamente para impressionar outros clientes. Boa noite, Sr. Cavalcanti. É um prazer recebê-lo novamente. Thalita manteve a voz neutra, profissional, desinteressada. Ênio mal olhou para ela. Seus olhos percorriam o salão, contando quantas mesas estavam ocupadas, quantas testemunhas teriam para o que estava prestes a fazer. Thalita reconheceu aquele brilho. Já tinha visto antes em outros clientes poderosos que usavam o restaurante como palco para demonstrações de autoridade. Comece com o tártare de atum, depois as vieiras. Quero que meu filho experimente comida de verdade, não aquelas porcarias que ele insiste em pedir quando está sozinho. Caio apertou os lábios em linha fina. Seus olhos, que até então permaneciam fixos no celular, subiram brevemente para encontrar os de Thalita. Naquele segundo de contato, ela viu algo que fez seu coração apertar. Humilhação silenciosa, resignação aprendida, súplica muda por compreensão que ele sabia que não viria. Thalita terminou de anotar o pedido e estava prestes a se retirar quando Ênio a segurou pelo pulso. Não com força excessiva, mas com firmeza suficiente para deixar claro quem tinha poder ali. Ela congelou, todos os músculos tensos, memórias indesejadas ameaçando subir à superfície. Espere, tenho uma pergunta antes de você ir. O tom era casual, quase amigável, mas Thalita trabalhou tempo suficiente em serviços para reconhecer crueldade disfarçada de curiosidade. Ela esperou bandeja ainda equilibrada na mão esquerda, postura impecável apesar do desconforto. Você sabe linguagem de sinais? A pergunta veio do nada, um soco no estômago que quase a fez cambalear. 5 anos. 5 anos inteiros sem que ninguém fizesse aquela pergunta. 5 anos mantendo o passado enterrado, trabalhando em silêncio, servindo mesas, pagando dívidas, sobrevivendo dia após dia, sem olhar para trás. Não, senhor. Sinto muito, não sei. A mentira saiu automática, reflexo de autopreservação construído tijolo por tijolo. Ênio sorriu. Não era sorriso de alegria ou cordialidade. Era o sorriso de predador que identificou presa vulnerável e decidiu brincar antes de atacar. Que pena, porque meu filho aqui é surdo, sabia? Completamente surdo desde que nasceu. E ele insiste em usar essas mãozinhas ridículas para se comunicar, como se isso fosse normal. Linguagem de sinais. Ele pronunciou as últimas palavras com desdém evidente, como se estivesse descrevendo algo repugnante. Eu continuo dizendo para ele aprender a ler lábios direito, a se comportar como pessoa normal. Mas ele é teimoso, fraco, precisa de muleta para tudo. Caio fechou os olhos. Suas mãos, que estavam sobre a mesa, se fecharam em punhos apertados. Thalita sentiu algo se partir dentro do peito, rachaduras em muros que ela construiu com tanto cuidado. Outros clientes começaram a olhar discretamente. Ninguém interviria. Ninguém arriscaria confrontar Ênio Cavalcanti, mas todos observavam, antecipando entretenimento às custas de alguém que não poderia se defender. Sabe o que eu acho? Ênio continuou, voz aumentando de volume, garantindo que cada palavra alcançasse os ouvidos curiosos nas mesas próximas. Acho que linguagem de sinais é para perdedores, para gente que não consegue se adaptar ao mundo real. Por isso meu filho está aqui hoje, para aprender como homens de verdade se comportam, sem gestos ridículos, sem chamar atenção, sem fazer espetáculo. Thalita apertou os dedos ao redor da bandeja. Suas unhas deixaram marcas no metal. Cada palavra que Ênio pronunciava era lâmina afiada cortando memórias que ela tentava manter lacradas. Não podia ouvir aquilo. Não podia permanecer ali, testemunhando aquela crueldade, aquela humilhação pública de um jovem cuja única diferença era comunicar-se através das mãos em vez da voz. Senhor, com licença, preciso levar o pedido para a cozinha. Ainda não terminei.
Enio assegurou novamente, desta vez com mais força. Na verdade, acabei de ter uma ideia brilhante. Uma aposta, vamos dizer assim. Berenice se aproximou, alarme evidente em seus olhos. Ela conhecia aquele tom, aquele brilho perigoso no olhar de Enio Cavalcanti. Nada de bom vinha quando ele decidia transformar o restaurante em palco para suas demonstrações de poder. 100 mil reais. Enio anunciou o valor como se estivesse oferecendo troco. 100 mil reais para você, garçonete. Se conseguir atender meu filho usando apenas linguagem de sinais durante todo o jantar. 8 pratos, explicando cada um, respondendo perguntas, fazendo esse teatro todo de mãozinhas. Sem falar uma palavra em voz alta, só gestos. O restaurante inteiro silenciou. Conversas pararam no meio. Talheres ficaram suspensos. Todos os olhos se voltaram para a mesa 17, para o empresário poderoso, para o jovem mortificado, para a garçonete congelada segurando uma bandeja. E se eu falhar? Talita perguntou, voz saindo mais fraca que pretendia. Se falhar, você está despedida. E antes de sair, terá que se desculpar publicamente por tentar dar falsas esperanças sobre esse negócio de valorizar pessoas surdas. Porque é isso que essa linguagem de sinais representa. Falsas esperanças de que ser diferente é aceitável. Caio levantou as mãos pela primeira vez desde que chegaram. Seus dedos se moveram rápido, desesperados, formando sinais que Talita reconheceu instantaneamente, mesmo depois de anos sem ver. Não aceite. Por favor, não aceite. Ele está fazendo isso para me humilhar. Não faça parte disso. Ver aqueles sinais, aquelas mãos se movendo com a gramática perfeita da Libras, aquela expressão facial que completava o significado das palavras silenciosas, foi como abrir comporta que represava o oceano inteiro. 7 anos de repressão, 5 anos de silêncio autoimposto, décadas de memórias compartilhadas com alguém que não estava mais ali para compartilhar. Talita olhou para Caio. Viu nos olhos dele a mesma dor que habitava seu peito desde aquela manhã de julho, 7 anos atrás, quando policiais bateram em sua porta com notícias que destruíram seu mundo. Viu no ombros curvados dele a mesma postura que seu irmão adotava quando pessoas o tratavam como menos capaz, como problema, como inconveniência. Viu naquele jovem de 22 anos tudo que ela perdeu e tudo que ainda poderia proteger. Eu aceito. As palavras saíram antes que a parte racional de seu cérebro pudesse detê-las. Berenice arregalou os olhos, chocada. Enio Cavalcanti sorriu vitorioso, achando que tinha acabado de arranjar entretenimento garantido às custas de uma funcionária descartável. Outros clientes já pegavam celulares, antecipando conteúdo viral. Mas Caio simplesmente a encarou com mistura de horror e gratidão. Lágrimas começando a se formar nos cantos dos olhos. Pergunta muda estampada em cada traço. Por quê? Por que você faria isso? Por que arriscaria tudo por alguém que você nem conhece? Talita colocou a bandeja sobre o aparador próximo. Limpou as mãos no avental com movimentos deliberados. Respirou fundo 1, 2, 3 vezes. E então, pela primeira vez em 5 anos, ergueu as mãos e começou a sinalizar. Boa noite. Meu nome é Talita. É um prazer conhecê-lo. Os sinais fluíram com naturalidade impossível para alguém que supostamente não sabia linguagem de sinais. Suas mãos se moveram com precisão milimétrica. Cada configuração perfeita, cada movimento carregando significado específico. Suas expressões faciais mudaram com fluidez assustadora, sobrancelhas, boca, olhos, tudo trabalhando em sincronia para criar camadas de significado que a voz sozinha nunca poderia transmitir. O restaurante inteiro congelou novamente, mas por motivo completamente diferente. Enio Cavalcanti parou de sorrir. Berenice levou a mão à boca. Clientes que estavam gravando aproximaram os celulares, fascinados, e Caio simplesmente começou a chorar. As lágrimas desciam pelo rosto de Caio, enquanto suas mãos se erguiam tremendo, formando sinais que transbordavam emoção pura. Como você sabe, Libras? De onde você aprendeu? Por favor, me diga que isso é real. Talita respondeu com gentileza que não praticava há anos, mas que seu corpo lembrava como se fosse ontem. Aprendi há muito tempo. É real. Estou aqui.
Vamos tornar esta noite especial. Suas mãos dançavam criando pontes entre mundos, cada sinal carregado de significado que ia muito além das palavras equivalentes em português. Ênio Cavalcanti tentou recuperar o controle da situação, sua voz cortando o silêncio admirado que tomara conta do salão. Bom, parece que você tem algum talento escondido. Vamos ver se consegue manter isso por 8 pratos completos. Comece logo antes que eu mude de ideia sobre essa aposta ridícula. Thalita não olhou para ele. Manteve seus olhos fixos em Caio, estabelecendo conexão que fazia o resto do restaurante desaparecer. Ela ergueu um dedo indicando que voltaria em instantes. Sinalizou com expressão tranquilizadora. E então caminhou em direção à cozinha com passos que pareciam mais leves que quando chegara. Na cozinha, o chefe Valdomiro Braga comandava uma brigada de 12 profissionais em balé, sincronizado de eficiência culinária. Panelas de cobre francês, facas japonesas de 300 gramas, ingredientes importados que chegavam diariamente de fornecedores exclusivos. Valdomiro construiu sua reputação ao longo de 30 anos, trabalhando em restaurantes estrelados de Paris, Barcelona e finalmente voltando ao Brasil para assumir o comando do Mirante Blue. Valdomiro, preciso que caprichem nos pratos da mesa 17 hoje. Thalita entregou o pedido voz firme apesar do turbilhão interno. O chefe ergueu os olhos das vieiras que preparava pessoalmente. Cavalcanti de novo? O que ele está aprontando desta vez? Nada que eu não possa lhe dar. Só prepare seus melhores pratos. Esta noite precisa ser perfeita. Valdomiro a estudou por momento prolongado. Trabalhavam juntos há 5 anos, desenvolvendo respeito mútuo baseado em profissionalismo impecável. Ele reconhecia a determinação quando via, e algo na postura de Thalita indicava que aquela noite seria diferente de todas as outras. Pode deixar. Vou fazer os pratos mais bonitos que este restaurante já serviu. Thalita voltou ao salão, carregando água mineral importada em garrafa de cristal. Serviu primeiro Caio, depois Ênio, movimentos automáticos executados milhares de vezes. Mas quando terminou, em vez de se afastar discretamente como faria normalmente, ela permaneceu ao lado da mesa, mãos visíveis, postura aberta. Caio a observava como se estivesse vendo milagre. Seus dedos se moveram hesitantes. Posso fazer perguntas? Sobre comida, sobre qualquer coisa. Você realmente vai responder tudo em libras? Thalita sorriu, e foi sorriso genuíno, não a máscara profissional que usava com clientes. Pode fazer qualquer pergunta. Estou aqui para você. Ela sinalizou as palavras com ênfase no você, deixando claro que Caio não era inconveniência ou problema, mas pessoa merecedora de atenção completa. A primeira etapa do menu chegou 10 minutos depois. Tártare de atum com gengibre fresco ralado, abacate em cubos perfeitos, molho de soja envelhecido, sementes de gergelim torradas, tudo disposto em prato de porcelana branca como obra de arte minimalista. Thalita colocou o prato diante de Caio com cuidado reverente, e então começou a sinalizar. Este é tártare de atum fresco, capturado esta manhã nas águas de Florianópolis. Suas mãos descreveram o peixe nadando, a textura da carne, a frescura absoluta. O atum foi cortado em cubos pequenos e misturado com gengibre ralado na hora. Ela demonstrou o movimento de ralar, expressão facial, indicando o aroma picante característico. Temperado com molho de soja japonês, envelhecido por 3 anos em barris de cedro. Adicionamos abacate brasileiro para cremosidade e sementes de gergelim torradas para textura crocante. Caio absorvia cada palavra, cada sinal, cada expressão. Suas perguntas vieram rápidas, ansiosas. Como é o sabor do gengibre? Consigo sentir picância? O atum é diferente do salmão que já comi? Thalita respondeu tudo com paciência infinita. O gengibre tem picância suave, não queima como pimenta, mas deixa formigamento agradável na língua. O atum tem sabor mais intenso que salmão, textura mais firme. Quando você morder, vai sentir contraste entre cremosidade do abacate e crocância do gergelim. Suas mãos criavam imagens tão vívidas que outros clientes nas mesas próximas pararam de comer para observar. Ênio Cavalcanti assistia tudo com expressão que oscilava entre confusão e irritação crescente.
Aquilo não estava indo como planejado. Deveria ser demonstração de que linguagem de sinais era inadequada, primitiva, insuficiente. Em vez disso, estava testemunhando conversa fluida acontecendo em velocidade impressionante. Complexidade que desmoronava completamente sua narrativa sobre inferioridade da comunicação visual. Berenice se aproximou, fascinação evidente substituindo a preocupação inicial. 15 anos gerenciando aquele restaurante, vendo Thalita diariamente, e nunca imaginou que sua funcionária mais discreta escondia habilidade tão extraordinária. Ela puxou uma cadeira de mesa vazia próxima, sentando-se para observar melhor, esquecendo por completo as outras mesas que deveriam estar supervisionando. O segundo prato chegou. Vieiras douradas em manteiga francesa, servidas sobre espuma de couve-flor com infusão de trufa branca, finalizadas com raspas de limão siciliano. O aroma invadiu todo o espaço ao redor, mistura de mar, terra e luxo absoluto. Thalita esperou Caio provar a primeira vieira antes de começar a sinalizar novamente. Como está o sabor? Suas expressões faciais faziam parte integral da comunicação, sobrancelhas erguidas em pergunta genuína, boca formando palavras mudas que complementavam os sinais das mãos. Caio mastigou devagar, saboreando. Quando engoliu, seus olhos brilhavam. É incrível. Doce, mas também salgado. Textura macia, mas um pouco crocante nas bordas. Nunca provei nada assim. Exatamente. Thalita sinalizou com entusiasmo, que surpreendeu até ela mesma. As vieiras foram colhidas em Santa Catarina, de águas frias e limpas. Chefe Valdomiro as doura em manteiga importada da França, região da Normandia. A espuma de couve-flor é feita com técnica especial, usando sifão. E a trufa branca, ela pausou, expressão reverente, é um dos ingredientes mais caros do mundo. Vem da Itália, região de Alba, e tem aroma que não existe em nenhum outro alimento. Como você descreveria o aroma? Caio perguntou, genuinamente curioso. Thalita pensou por um momento. É terroso, como cheiro de floresta depois da chuva, mas também tem notas de alho suave, de queijo envelhecido. Algumas pessoas descrevem como perfume almiscarado. É aroma que não pode ser comparado a nada mais. Suas mãos pintavam paisagens olfativas no ar, criando compreensão que transcendia as limitações de qualquer língua falada. Outros garçons começaram a se aproximar discretamente. Mateus, que trabalhava ali há 3 anos, nunca tinha visto Thalita assim. Para ele, ela sempre foi a colega eficiente, mas distante, que nunca participava das conversas durante as pausas, que nunca compartilhava detalhes pessoais, que chegava, cumpria seu turno impecavelmente e ia embora sem criar vínculos. Ver essa transformação, essa Thalita animada, expressiva, completamente presente, era como descobrir pessoa inteiramente nova. O terceiro prato chegou e Enio aproveitou para fazer comentário sarcástico. Impressionante como vocês conseguem fazer conversinha sobre comida com mãozinhas, mas aposto que não consegue explicar pratos mais complexos. Este aqui, por exemplo. Ele apontou para o prato recém-chegado. Risoto de cogumelos selvagens com lâminas de trufa negra. Explica para ele cada tipo de cogumelo, cada técnica de preparo. Vamos ver se sua linguagem primitiva consegue lidar com termos culinários sofisticados. Thalita respirou fundo. Não por nervosismo, mas para controlar a raiva que ameaçava transbordar. Aquele homem não tinha ideia de com quem estava lidando. Não fazia ideia dos anos que ela passou interpretando procedimentos médicos complexos, diagnósticos de doenças raras, discussões acadêmicas sobre física quântica. Risoto? Cogumelos? Aquilo era brincadeira de criança comparado ao que ela já tinha traduzido. Ela se virou para Caio, bloqueando Enio de seu campo de visão, focando toda a atenção no jovem que a observava com mistura de expectativa e preocupação. Este prato é risoto de cogumelos selvagens. Thalita começou, configurações de mãos mudando para indicar pluralidade, especificidade. O chefe usa 5 tipos diferentes de cogumelos. Ela levantou 5 dedos, depois começou a descrever cada um. Cogumelo shiitake do Japão tem sabor umami forte. Cogumelo portobello italiano, carnudo e terroso.
Cogumelo porcine seco que foi reidratado, concentra sabores intensos. Cogumelo chanterelle francês, delicado com toque frutado. E cogumelo shimeji brasileiro, mais suave e adocicado. Caio absorvia cada palavra, mas sua expressão indicava que algumas informações estavam confusas. O que significa umami? Thalita adorou a pergunta. Significava que Caio estava realmente engajado, realmente curioso, realmente participando daquela experiência, em vez de apenas suportar mais uma humilhação paterna. Umami é quinto sabor básico. Você conhece doce, salgado, azedo, amargo. Umami é o quinto. Em português chamamos de sabor gostoso. É sabor profundo, saboroso, que encontramos em cogumelos, queijo envelhecido, molho de soja, tomate maduro. E como fazem o risoto? Como transformam arroz em cremoso assim? A técnica é especial. Thalita gesticulou explicando o processo que ela mesma adorava observar quando tinha tempo livre na cozinha. Chefe começa refogando cebola em manteiga, adiciona arroz especial italiano chamado arbóreo, então vai adicionando caldo de galinha quente, pouquinho de cada vez, mexendo sempre, sempre, sempre. Ela demonstrou o movimento constante de mexer, expressão facial, indicando paciência necessária. Leva 40 minutos mexendo sem parar. O amido do arroz sai gradualmente, criando cremosidade sem precisar de creme de leite. No final, adiciona manteiga fria, queijo parmesão ralado na hora e finaliza com lâminas de trufa negra cortadas finas como papel. O diálogo continuou por mais 15 minutos. Caio fazia perguntas sobre tudo: origem dos ingredientes, técnicas de preparo, história dos pratos. Thalita respondia a cada questão com riqueza de detalhes, que impressionava até Valdomiro, que tinha saído da cozinha e agora observava encostado no batente da porta, braços cruzados, sorriso de satisfação no rosto. O quarto, quinto e sexto pratos se seguiram. Lombo de cordeiro com crosta de ervas provençais, batata gratinada ao molho bechamel, robalo grelhado com legumes mediterrâneos e azeite de oliva português, ravioli recheado de lagosta ao molho de champanhe. A cada prato servido, a conexão entre Thalita e Caio se aprofundava, enquanto o desconforto de Ennio crescia proporcionalmente. O restaurante inteiro tinha parado de fingir que não estava observando. Clientes abandonaram conversas privadas para assistir àquela performance extraordinária. Alguns gravavam discretamente com celulares. Outros simplesmente observavam fascinados, testemunhando algo que nunca tinham visto antes. Comunicação tão fluida, tão rica, tão profundamente humana acontecendo através de mãos que dançavam criando significados impossíveis de ignorar. Berenice tinha lágrimas nos olhos. Ela não entendia Libras, mas não precisava. A linguagem corporal de Caio contava tudo. Ombros que finalmente se abriam, sorriso genuíno transformando feições antes tensas, brilho nos olhos que revelava a alegria pura de finalmente ser visto, ouvido, compreendido. Em 22 anos de vida, aquele jovem provavelmente nunca experimentara conversa tão natural, tão respeitosa, tão desprovida de condescendência ou impaciência. Quando o sétimo prato chegou, pré-sobremesa de sorvete de lavanda com biscoito de amêndoas, Ennio finalmente perdeu a compostura. Bateu a mão na mesa com força suficiente para fazer talheres de prata tilintarem, vinho na taça balançar perigosamente. Chega! Quero explicações agora! Sua voz ecoou pelo salão, raiva mal contida vibrando em cada sílaba. Você me enganou. Disse que não sabia linguagem de sinais. Mentiu descaradamente olhando nos meus olhos. Thalita se virou lentamente para encará-lo. 5 anos de silêncio, 5 anos escondendo quem realmente era, 5 anos carregando segredos que pesavam como pedras no peito. Tudo culminando naquele momento, naquela noite, diante daquele homem que personificava tudo que ela mais desprezava. Arrogância disfarçada de sucesso, crueldade justificada por poder, desprezo por pessoas diferentes. Eu não menti, Sr. Cavalcante. Você perguntou se eu sabia linguagem de sinais. Eu disse que não, e estava sendo tecnicamente honesta. Sua voz saiu firme, clara,
carregando autoridade que ninguém ali jamais tinha ouvido dela. Porque linguagem de sinais é termo genérico. O que eu sei é Libras, língua brasileira de sinais. Uma língua completa, complexa, com gramática própria, estrutura linguística sofisticada. Não é linguagem. É língua tão legítima quanto português, inglês, japonês ou qualquer outro idioma que você respeite. Ênio abriu a boca para rebater, mas Talita continuou antes que ele pudesse interrompê-la. 5 anos de contenção se rompendo como represa sob pressão excessiva. Durante 7 anos antes de começar a trabalhar aqui, eu fui intérprete certificada de Libras, uma das melhores de Santa Catarina. Trabalhei em hospitais, universidades, conferências, eventos governamentais. Fui credenciada pelo Ministério da Educação com certificação Pro Libras de nível superior. Interpretei procedimentos cirúrgicos complexos, diagnósticos médicos devastadores, aulas de física quântica, defesas de doutorado. O silêncio no restaurante era absoluto. Garfos permaneciam suspensos no ar. Conversas morreram no meio. Até a música ambiente parecia ter sido silenciada, como se o próprio universo tivesse pausado para ouvir o que viria a seguir. Berenice levou as mãos ao peito, finalmente compreendendo por que sua funcionária mais confiável sempre foi também a mais enigmática. Por que Talita nunca falava sobre o passado, por que recusava promoções, por que mantinha todos à distância segura. Trabalhei 60 horas por semana. Talita continuou, lágrimas começando a embaçar sua visão, mas voz permanecendo firme. Interpretando em salas de cirurgia, onde médicos explicavam procedimentos para pacientes surdos prestes a serem operados. Em consultórios oncológicos, onde pessoas recebiam diagnósticos de câncer terminal. Em emergências hospitalares, onde cada segundo significava diferença entre vida e situação irreversível. Interpretei nascimentos, despedidas, confissões, reconciliações. Caio estava congelado, mãos apertadas contra o peito, como se tentasse fisicamente segurar o coração que ameaçava saltar. Seus olhos não se afastavam do rosto de Talita, absorvendo cada palavra, cada emoção crua estampada em suas feições. Eu amava meu trabalho. Amava fazer ponte entre mundos, garantir que pessoas surdas tivessem acesso às mesmas informações, mesmas oportunidades, mesma dignidade que pessoas ouvintes. Era exaustivo, emocionalmente devastador às vezes, mas era importante. Eu importava. Fazia diferença real na vida de centenas de pessoas. Talita limpou as lágrimas com as costas da mão, manchando um pouco a maquiagem cuidadosamente aplicada horas antes. Não importava. Nada daquilo importava mais. As comportas estavam abertas e a verdade jorrava como uma enchente impossível de conter. Meu irmão mais novo, Davi, era surdo desde nascimento. 7 anos mais novo que eu. Crescemos juntos. Aprendi Libras com ele, para ele, por ele. Quando eu tinha 12 anos e ele 5, nossos pais me levaram para curso de Libras. Disseram que eu seria intérprete dele para sempre, que precisava dominar aquela língua tão bem quanto o português. Suas mãos se ergueram inconscientemente, formando o sinal para irmão, depois o sinal para Davi, configurações que seu corpo lembrava com perfeição muscular, mesmo depois de anos evitando usá-las. Davi era brilhante, estudante excepcional. Entrou na Universidade Federal de Santa Catarina aos 18 anos para cursar engenharia civil. Tinha sonhos enormes. Queria projetar edifícios acessíveis, criar espaços onde pessoas surdas pudessem trabalhar sem barreiras. Queria mudar o mundo, torná-lo melhor para pessoas como ele. Caio fez sinal imperceptível, mãos tremendo. Continue, por favor. Preciso saber. Davi tinha 23 anos. Estava no último ano da faculdade, prestes a se formar com louvor. Na noite de 17 de julho, há 7 anos, ele saiu com amigos para comemorar a aprovação do projeto de conclusão de curso. Estava feliz, mais feliz do que eu tinha visto em meses. Ligou para mim usando videochamada, sinalizando animado sobre o futuro brilhante que se abria. Talita teve que pausar, respirar fundo 3 vezes, encontrar força para continuar. Aquela era parte da história que ela nunca contara para ninguém. Nunca permitira que saísse do cofre mental onde mantinha trancada. Às 2 da manhã, a polícia bateu na minha porta. Motorista embriagado.
Cruzou o sinal vermelho em alta velocidade. O carro de Davi foi atingido pelo lado do motorista. Capotou 3 vezes. Ele ficou preso nas ferragens por 40 minutos. Silêncio sepulcral. Ninguém se movia. Ninguém respirava. A dor na voz de Talita era tão palpável que parecia ter substância física, preenchendo o restaurante como névoa densa. Davi estava consciente quando os bombeiros chegaram. Tentou sinalizar, pedir ajuda, explicar onde doía. Mas ninguém entendia. Ninguém sabia Libras. Ele passou 40 minutos preso, sangrando, apavorado, tentando se comunicar com pessoas que apenas olhavam para suas mãos confusas e impotentes. Berenice começou a chorar abertamente. Outros clientes limpavam olhos discretamente. Mateus, o garçom que trabalhava com Talita há 3 anos, teve que se apoiar no aparador mais próximo, pernas fraquejando com o peso daquela revelação. Quando conseguiram tirá-lo do carro, levaram para o hospital. Me ligaram. Corri para lá, mas quando cheguei, Davi já estava inconsciente. Passou por cirurgia de emergência. Os médicos fizeram tudo o que podiam, mas os ferimentos eram muito graves. Hemorragia interna, trauma craniano. Ele permaneceu em coma por 5 dias. Talita parou novamente, dessa vez porque soluços ameaçavam interromper palavras. Caio tinha lágrimas escorrendo livremente pelo rosto, mãos cobrindo a boca, como se pudesse fisicamente conter a tristeza que transbordava. No 5º dia, às 6 da manhã, Davi faleceu. 23 anos. Engenheiro civil prestes a se formar. Irmão mais novo. Melhor amigo. Pessoa que me ensinou que diferença não significa deficiência. Que comunicação visual é tão rica quanto oral. Que ser surdo não limita sonhos ou capacidades. Ênio Cavalcante estava pálido, boca entreaberta, arrogância derretendo gradualmente diante do peso daquela tragédia. Pela primeira vez em décadas, ele não sabia o que dizer, não tinha resposta pronta, não conseguia controlar narrativa que se desenrolava diante dele. Depois que Davi partiu, eu desmoronei completamente. Talita continuou, voz mais fraca agora, exausta de reviver memórias que ela tinha enterrado tão fundo. Parei de trabalhar. Não conseguia mais interpretar. Não conseguia ver sinais de Libras sem ver as mãos dele, a expressão dele, o sorriso dele. Cada consulta médica que interpretava me lembrava das horas no hospital. Cada paciente jovem me fazia reviver aqueles 5 dias de coma. Cada funeral me arrastava de volta ao dele. Berenice se aproximou, colocando mão gentil no ombro de Talita em gesto de apoio silencioso. Valdomiro tinha saído completamente da cozinha agora, encostado na parede, braços cruzados, lágrimas brilhando nos cantos dos olhos. Perdi meu emprego porque não conseguia mais funcionar. Gastei todas minhas economias em tentativas de terapia que não funcionavam. Perdi meu apartamento porque não tinha como pagar aluguel. Durante 2 anos sobrevivi fazendo trabalhos temporários, entregando panfletos, limpando escritórios, qualquer coisa que me mantivesse ocupada o suficiente para não pensar, não sentir, não lembrar. Talita olhou diretamente para Caio enquanto dizia as próximas palavras. Fugi da comunidade surda. Evitava qualquer lugar onde pudesse encontrar pessoas sinalizando, porque cada sinal era faca no peito, cada conversa em Libras me lembrava de tudo que perdi. Era egoísta, era covarde, mas era a única forma que conseguia sobreviver. Caio sinalizou algo, mãos tremendo tanto que foi difícil entender. Não é egoísmo, é dor, é válido. Há 5 anos, estava completamente falida. Minha mãe tinha adoecido de desgosto, hospitalizada com problemas cardíacos causados por estresse. Precisava de dinheiro desesperadamente para pagar tratamento dela, funeral de Davi que tinha ido para crédito, dívidas acumuladas. Vi anúncio para vaga de garçonete aqui no Mirante Blue. Não precisava de experiência, só pontualidade e profissionalismo. Ela fez gesto abrangendo o restaurante. Aceitei. Escondi quem eu era, o que sabia fazer, toda a minha história. Tornei-me invisível. Apenas mais uma funcionária servindo mesas, sorrindo automaticamente, cumprindo ordens. Era seguro assim. Não precisava sentir, não precisava lembrar, não precisava enfrentar passado que me destruíra. Ênio finalmente encontrou voz, mas saiu rachada, desprovida da autoridade costumeira.
Por que você aceitou meu desafio? Por que se expôs assim? Talita o encarou com intensidade, que fez o homem poderoso recuar ligeiramente. A pergunta de Ênio pairou no ar como fumaça densa, e Talita deixou o silêncio se estender por longos segundos antes de responder. Quando finalmente falou, cada palavra carregava peso de 7 anos de dor reprimida. 5 anos de silêncio autoimposto, décadas de testemunhar preconceito que destroçava vidas. Porque eu olhei para seu filho e vi meu irmão. As palavras saíram simples, diretas, devastadoras em sua honestidade crua. Vi o jeito que ele encolheu os ombros quando você começou a falar. Vi as lágrimas que ele tentou esconder. Vi a vergonha que você plantou nele por comunicar-se diferente, por ser quem ele é. E não consegui ficar calada. Não dessa vez. Talita se virou completamente para Caio, ignorando Ênio como se ele tivesse deixado de existir. Suas mãos se ergueram novamente, sinalizando com intensidade emocional que fazia todo seu corpo participar da comunicação. Durante 22 anos, você foi ensinado que ser surdo é problema, falha, algo que precisa ser escondido ou consertado. Suas mãos formavam configurações que transmitiam não apenas palavras, mas sentimentos profundos. Mas isso é mentira. Mentira cruel, que pessoas ignorantes contam porque têm medo do que não entendem. Caio observava cada sinal com atenção absoluta, lágrimas continuando a descer, mas expressão mudando de tristeza para algo mais próximo de esperança cautelosa. Você não é inferior por ser surdo. Você não precisa ler lábios perfeitamente para ter valor. Você não precisa falar português oralmente para merecer respeito. Libras é sua língua materna, língua linda, completa, expressiva. Libras não é muleta ou limitação. É ponte, é arte, é comunicação tão rica quanto qualquer outra. As mãos de Talita se moviam com urgência agora, despejando anos de convicção que ela tinha esquecido que carregava. Seu irmão me ensinou isso. Ele cresceu em mundo que constantemente dizia que precisava mudar, adaptar-se, tornar-se mais parecido com ouvintes. Mas Davi recusava. Ele dizia, suas mãos formaram aspas no ar imitando citação, que ser surdo não era falta de audição, mas presença de cultura própria, língua própria, perspectiva única do mundo. Berenice assistia fascinada, tentando acompanhar mesmo sem entender os sinais. A linguagem corporal de Talita contava história própria, libertação, catarse, despertar de algo que estava adormecido há tempo demais. Meu irmão teria adorado conhecer você. Talita sinalizou com um sorriso triste. Ele lutava todos os dias contra preconceito, contra pessoas que o subestimavam, contra barreiras que sociedade erguia, mas nunca desistiu de ser autenticamente surdo, orgulhosamente surdo. Ele me ensinou que comunidade surda não é grupo de pessoas com deficiência compartilhada, mas cultura vibrante com língua, história, valores próprios. Caio finalmente começou a sinalizar de volta, mãos ainda tremendo, mas movimentos ficando mais firmes. Ninguém nunca me disse isso. Ninguém nunca me fez sentir que está tudo bem em ser quem sou. Meu pai, ele pausou, olhando brevemente para Ênio antes de continuar, sempre me tratou como projeto quebrado que precisa ser consertado. Ênio se encolheu na cadeira, vulnerabilidade incomum substituindo a arrogância habitual. Ver filho expor verdades dolorosas através de sinais que ele nunca se dignou a aprender era como receber socos consecutivos, cada um derrubando mais uma camada de justificativas que ele construiu ao longo dos anos. Você não precisa ser consertado, Talita sinalizou com firmeza. Você é perfeito exatamente como é. Surdo não significa menos capaz, menos inteligente, menos humano. Significa diferente, e diferença não é inferior. Uma cliente na mesa ao lado não conseguiu mais conter-se. Levantou-se, aproximou-se, olhos vermelhos. Desculpe interromper, mas preciso dizer que isso é o mais bonito que já vi. Não entendo nada do que vocês estão dizendo com as mãos, mas sinto cada emoção. É mágico. Outras pessoas começaram a aplaudir. Lentamente primeiro, depois crescendo em onda de apoio que preencheu o restaurante inteiro. Clientes se levantavam, alguns chorando abertamente, outros simplesmente batendo palmas com fervor que surpreendeu até eles mesmos.
Aquilo tinha se transformado em muito mais que jantar em restaurante de luxo. Tinha se tornado momento de consciência coletiva, testemunho de coragem e verdade. Valdomiro foi o próximo a se aproximar. Talita, trabalho com você há 5 anos e nunca imaginei. Você sempre foi tão reservada, tão distante. Agora entendo por quê. E quero que saiba que você tem meu respeito absoluto. Sempre teve, mas agora é ainda maior. Berenice limpou as lágrimas, recompondo-se minimamente antes de falar. Talita, podemos conversar depois sobre suas qualificações reais? Porque, francamente, você está desperdiçada servindo mesas. Com sua experiência, suas habilidades, você deveria estar em posição muito mais importante. Mas foi Caio quem causou o verdadeiro impacto. Ele se levantou lentamente, cadeira raspando no mármore. Por um momento, permaneceu parado, reunindo coragem para fazer algo que nunca fizera em 22 anos de vida. Então virou-se para o pai, ombros retos pela primeira vez naquela noite, e começou a sinalizar. Talita traduziu em voz alta automaticamente, anos de treinamento profissional assumindo o controle. Durante toda a minha vida, você tentou me moldar à sua imagem. Me fez sentir vergonha de ser surdo, de usar libras, de pertencer à comunidade surda. Me matriculou em terapia fonoaudiológica intensiva, me forçou a praticar leitura labial horas por dia, me proibiu de ter amigos surdos. Enio tentou interromper, mas Caio levantou a mão em gesto universal de pare, e seu pai obedeceu, chocado. Fiz tudo o que você pediu, escondi quem sou. Fingi que conseguia ouvir melhor do que realmente consigo através de leitura labial. Isolei-me da única comunidade onde me sentia completamente aceito. Sacrifiquei minha identidade tentando ganhar sua aprovação que nunca veio. As mãos de Caio se moviam com determinação crescente, cada sinal ficando mais enfático. Talita continuou traduzindo, voz firme apesar das lágrimas que embaçavam sua visão. Mas esta noite mudou tudo. Talita me mostrou em 1 hora o que você nunca conseguiu ou quis me mostrar em 22 anos. Que ser surdo não é falha. Que Libras não é inferior ao português. Que eu não preciso mudar quem sou para merecer amor e respeito. Enio estava pálido, mãos tremendo sobre a mesa. Ele abriu a boca várias vezes, tentando formar palavras, mas nada saía. Estava testemunhando o filho que ele acreditava ter controle absoluto se transformar diante seus olhos em pessoa com agência própria, voz própria, mesmo que essa voz fosse silenciosa. Não quero mais sua aprovação. Caio sinalizou as palavras com firmeza que surpreendeu até ele mesmo. Porque essa aprovação vem com preço alto demais, abrir mão de quem sou. E hoje percebi que não sou eu quem precisa mudar. É você. Silêncio absoluto seguiu essa declaração. Ninguém se mexia. O restaurante inteiro tinha se transformado em teatro, onde drama familiar se desenrolava diante de plateia, que esquecera completamente seus próprios jantares. Você construiu um império impressionante. Caio continuou, mãos agora apontando acusatoriamente para pai. Hotéis, restaurantes, propriedades. Tem dinheiro suficiente para comprar tudo o que quiser. Mas sabe o que não pode comprar? Respeito real, conexão genuína, amor que não seja baseado em medo ou dependência financeira. Talita traduzia cada palavra sentindo arrepios. Aquilo era exatamente o tipo de confronto que Davi sempre quis ter com pessoas que o subestimavam, mas nunca viveu tempo suficiente para fazer. Estava vendo através de Caio o que poderia ter sido, o que deveria ter sido. Sabe quantas vezes tentei conversar com você sobre assuntos importantes? Sobre minha vida, meus sentimentos, meus sonhos? Caio perguntou retoricamente. Centenas. E sabe quantas vezes você realmente me ouviu, tentou me entender, demonstrou interesse genuíno? 0. Porque para você eu sempre fui apenas projeto quebrado que precisa ser consertado. Nunca pessoa completa merecedora de respeito. Enio finalmente encontrou voz, mas saiu fraca, quebrada. Eu estava tentando te proteger. O mundo é cruel com pessoas diferentes. Queria te dar ferramentas para sobreviver. Caio balançou a cabeça vigorosamente, sinais ficando mais rápidos, mais intensos. Mentira. Você não estava me protegendo. Estava me moldando à sua imagem porque minha diferença te envergonhava.
porque ter filho surdo manchava sua reputação de homem perfeito com família perfeita. Você não queria me proteger do mundo. Queria me esconder do mundo. A acusação atingiu Ennio como soco no estômago. Ele recuou fisicamente, como se pudesse escapar da verdade sendo lançada em sua direção. Mas não havia para onde fugir. Não com o restaurante inteiro testemunhando. Não com palavras de seu filho ecoando através da tradução impecável de Thalita. Acabou. Caio sinalizou com finalidade. Não vou mais esconder quem sou. Vou aprender Libras fluentemente, não apenas os sinais básicos que sei. Vou me conectar com comunidade surda que você me proibiu de conhecer. Vou construir vida onde ser surdo é celebrado, não tolerado. Ele pausou olhando ao redor do restaurante, para todas as pessoas observando. Depois voltou os olhos para o pai e sinalizou suas últimas palavras daquela noite com peso de ultimato. E você tem escolha. Pode continuar sendo o homem arrogante que humilha funcionários e filho, mantendo poder através do medo. Ou pode escolher mudar, realmente mudar, aprender minha língua, conhecer meu mundo, me aceitar como sou. Mas saiba que não vou mais esperar. Não vou mais implorar. A escolha é sua, mas meu caminho já está definido. O silêncio que seguiu as palavras finais de Caio era tão denso que parecia ter substância física. Ennio Cavalcanti permaneceu sentado, rosto nas mãos, ombros tremendo com soluços que ele tentava conter, mas não conseguia. Pela primeira vez em décadas, aquele homem que construíra império através de força implacável e determinação férrea estava completamente despedaçado diante de verdades que não podia mais negar. Thalita sentiu as próprias pernas fraquejarem. A adrenalina que a manteve firme durante toda aquela confrontação estava se dissipando, deixando em seu lugar exaustão profunda e vulnerabilidade crua. Berenice percebeu imediatamente, segurando-a pelo braço e guiando-a até cadeira vazia na mesa próxima. Respire, Thalita. Você fez algo extraordinário hoje, mas agora precisa cuidar de si mesma. Berenice falou com gentileza maternal que Thalita não recebia há anos. Caio também se sentou novamente, energia explosiva do confronto drenando rapidamente. Suas mãos tremiam sobre a mesa e ele as observava como se estivesse vendo pela primeira vez. Aquelas mãos que ele passou 22 anos tentando esconder, minimizar, controlar, tinham acabado de libertar ele de prisão invisível construída por expectativas paternas impossíveis. Valdomiro quebrou o silêncio, voltando para a cozinha e retornando momentos depois carregando pessoalmente a sobremesa final. Petit gâteau de chocolate belga com calda quente, sorvete de baunilha de Madagascar, framboesas frescas dispostas artisticamente. Colocou o prato diante de Caio com reverência normalmente reservada para críticos gastronômicos mais exigentes. Este é por conta da casa, e não é apenas sobremesa. O chefe falou diretamente para Caio, apesar de saber que o jovem precisava de leitura labial ou tradução. Thalita automaticamente começou a sinalizar suas palavras. É meu pedido de desculpas. Trabalho neste restaurante há 3 anos. Vi você vir aqui dezenas de vezes. Testemunhei seu pai te tratar mal repetidamente. E nunca fiz nada. Nunca intervim, nunca questionei, nunca ofereci apoio. Fui cúmplice silencioso. Caio observou as mãos de Thalita traduzindo. Depois olhou para Valdomiro com expressão de surpresa genuína. Ninguém além de Thalita tinha se dirigido diretamente a ele aquela noite. Todos falavam sobre ele para seu pai, mas nunca com ele. O chefe continuou, voz carregada de remorso. A partir de hoje, isso muda. Se você voltar a este restaurante, e espero que volte, será tratado com o respeito absoluto que merece. E se alguém, incluindo seu pai, tentar te humilhar novamente na minha cozinha, não trabalharei mais para essa pessoa, não importa quão poderosa seja. A declaração caiu como bomba. Valdomiro Braga era chefe renomado, com reputação internacional, currículo que incluía trabalho em restaurantes estrelados da Europa. Perder chefe de seu calibre seria desastre financeiro e de imagem para qualquer estabelecimento. Ennio levantou a cabeça, olhos vermelhos, expressão de quem acabava de levar mais um golpe. Mas Valdomiro não tinha terminado. Ele se virou para Thalita. E você, Thalita? Trabalhamos juntos 5 anos.
Sempre admirei sua ética de trabalho, sua dedicação, sua gentileza com todos. Agora entendo que estava desperdiçando talento extraordinário servindo mesas. Não porque servir mesas seja indigno, mas porque você tem habilidades que poderiam beneficiar tanta gente de formas muito maiores. Berenice concordou vigorosamente. Valdomiro tem razão. Talita, amanhã mesmo quero conversar sobre te promover. Temos vaga aberta para coordenadora de treinamento de equipe. Com suas habilidades de comunicação, sua experiência interpretando em contextos complexos, você seria perfeita. E honestamente, precisamos de alguém que possa implementar mudanças reais em como tratamos funcionários e clientes. Talita não conseguiu responder. Lágrimas escorriam livremente agora. 5 anos de contenção finalmente liberados. Ela tinha passado tanto tempo escondendo, fugindo, sobrevivendo, que esquecera como era ser vista, reconhecida, valorizada. Outros clientes começaram a se aproximar. Um empresário de São Paulo deixou cartão profissional na mesa. Minha empresa está desenvolvendo programa de inclusão. Se estiver interessada em consultoria, entre em contato. Pagamos bem. Uma advogada de Florianópolis ofereceu seus serviços pro bono. Se precisar de qualquer suporte legal, seja relacionado a direitos trabalhistas ou qualquer outra coisa, me procure. O que você fez hoje foi ato de coragem que merece ser protegido e apoiado. Um casal de meia-idade se aproximou com a filha adolescente. Nossa filha é surda. Tem 14 anos e está entrando na fase difícil de aceitação. Ver você e este jovem aqui se comunicarem tão fluentemente, com tanto respeito mútuo, foi presente. Poderia, por favor, nos dar seu contato? Nossa filha precisa de modelos, precisa ver adultos surdos e intérpretes que a façam sentir que tem futuro brilhante pela frente. Caio absorvia tudo com olhos arregalados. Pela primeira vez em sua vida, estava testemunhando adultos de verdade. Pessoas bem-sucedidas e respeitadas, tratando surdez não como tragédia, mas como diferença válida, merecedora de respeito. Ver pais pedindo ajuda para que filha surda tivesse modelos positivos era a revolução conceitual que ele nunca imaginara possível. Enio observava tudo em silêncio, testemunhando o mundo inteiro que ele desconhecia se desenrolando diante dele. Mundo onde ser surdo não era vergonha, mas identidade. Onde Libras não era limitação, mas língua rica e expressiva. Onde seu filho, que ele tentou moldar e controlar por 22 anos, era visto com admiração e respeito por estranhos que acabavam de conhecê-lo. A humilhação que Enio sentiu naquele momento não era como humilhações que ele infligiu em outros ao longo da vida. Não era rebaixamento cruel, projetado para ferir. Era despertar doloroso para verdades que ele recusara ver. Espelho brutal refletindo décadas de falhas paternas, reconhecimento devastador de quanto dano causara a única pessoa que deveria proteger acima de tudo. Quando o restaurante finalmente começou a se esvaziar perto da meia-noite, apenas 4 pessoas permaneciam: Talita, Caio, Enio e Berenice. A gerente tinha dispensado outros funcionários, decidindo que aquela noite exigia privacidade para processar tudo o que acontecera. Caio finalmente se virou para o pai. Suas mãos se moveram lentamente, exaustão evidente em cada sinal. Talita traduziu mesmo sem ser pedida, voz rouca depois de horas de uso intenso. Não sei se você pode mudar. Não sei se depois de 50 anos, sendo quem você é, consegue se transformar em pessoa diferente. Mas vou te dar chance. Enio levantou os olhos, esperança cautelosa brilhando através das lágrimas. Quero que você aprenda Libras. De verdade, não apenas sinais básicos para impressionar clientes ou cumprir protocolo. Quero que você se matricule em curso intensivo, pratique diariamente, se esforce de verdade para dominar minha língua materna. O empresário acenou afirmativamente, gesto desesperado de quem se agarraria a qualquer oportunidade de redenção. Quero que você conheça a comunidade surda, que vá a eventos, encontros, que veja pessoas surdas sendo advogados, professores, médicos, artistas. Que entenda que surdez não define limites, sociedade que define limites através de barreiras desnecessárias. Mais acenos. Enio parecia criança sendo repreendida,
toda a arrogância evaporada, deixando apenas homem assustado, percebendo que estava à beira de perder filho que nunca realmente conheceu. E quero que você pare de me tratar como projeto, pare de tentar me consertar, me moldar, me controlar. Se quer relacionamento comigo, precisa me aceitar como sou, surdo, usuário de Libras. Membro orgulhoso da comunidade surda. Caio pausou, respirou fundo e então sinalizou as últimas palavras com firmeza que não permitia negociação. Não vou mais morar com você. Vou procurar apartamento próprio, construir vida independente. Você pode continuar me apoiando financeiramente se quiser, mas não vou mais aceitar que esse apoio venha com condições que exigem que eu abandone quem sou. Ennio finalmente falou, voz quebrada, mas sincera. Eu entendo e aceito suas condições. Todas elas. Não sei como ser pai melhor, mas vou aprender. Prometo que vou aprender. Berenice se aproximou, colocando mão no ombro de Thalita. Você tem amanhã de folga. Na verdade, tem os próximos 3 dias de folga. Pagos. Você passou por algo imenso hoje. Reviveu traumas que mantinha enterrados. Expôs vulnerabilidades profundas. Precisa de tempo para processar tudo. Thalita acenou, agradecida demais para formar palavras. Berenice continuou. Mas quando voltar, quero conversar seriamente sobre seu futuro aqui. Você é valiosa demais para permanecer apenas como garçonete. Vamos encontrar posição que honre suas habilidades reais e permita que você faça diferença maior. As 4 pessoas finalmente se levantaram. Caio abraçou Thalita com força, mãos depois sinalizando gratidão que palavras não conseguiriam expressar. Você me salvou hoje. Me mostrou que não estou sozinho, que não sou problema. Nunca vou esquecer isso. Thalita abraçou-o de volta, sussurrando mesmo sabendo que ele não ouviria. Você me salvou também. Me lembrou porque meu trabalho importava, porque Libras é linda, porque vale a pena lutar. Ennio se aproximou hesitante. Eu não sei o que dizer. Desculpa parece inadequado considerando décadas de falhas, mas é tudo que tenho agora. Desculpa. Para você, para meu filho, para todos que humilhei com minha ignorância e arrogância. Thalita o encarou por longo momento. Via nele homem quebrado, mas quebrar-se era o primeiro passo necessário para reconstruir-se melhor. Desculpas são vazias, sem ações que as sustentem. Mostre através de mudanças reais que suas palavras têm significado. Ele acenou, compreendendo que não merecia perdão fácil, que redenção exigiria trabalho árduo e transformação genuína. Quando Thalita finalmente deixou o restaurante naquela noite, caminhando pelas ruas silenciosas de Florianópolis, sob luz suave dos postes, sentiu algo que não experimentava há 7 anos. Paz. Não felicidade completa, não ausência de dor, mas paz que vem de confrontar verdades difíceis e sobreviver ao outro lado. 6 meses transformam muito mais do que calendários sugerem. Transformam pessoas, relações, estruturas inteiras que pareciam imutáveis. Setembro chegou trazendo primavera para Florianópolis. Flores desabrochando em jardins pela cidade, dias ficando mais longos, temperatura subindo gradualmente. Mas as mudanças mais significativas não aconteciam no clima externo, e sim nas vidas entrelaçadas desde aquela noite de março, no Mirante Blue. Thalita Novaes sentou-se atrás da mesa de mogno em seu novo escritório no 18º andar do Hotel Ilha Imperial. A placa na porta anunciava em letras douradas, Diretora de Cultura e Desenvolvimento Humano. Cargo criado especificamente para ela, depois que Ennio Cavalcanti, em um dos primeiros atos de sua tentativa de redenção, reconheceu que seu império necessitava urgentemente de transformação cultural profunda. As paredes do escritório exibiam certificados de treinamentos que Thalita desenvolveu e implementou nos últimos meses. Comunicação inclusiva no ambiente hoteleiro, dignidade laboral e respeito profissional, acessibilidade além da rampa. Pilhas de propostas aguardavam revisão na mesa, cada uma detalhando iniciativas que impactariam os 2.300 funcionários espalhados pelos 28 estabelecimentos do Grupo Cavalcanti. O telefone tocou. Era Berenice, agora promovida a gerente regional supervisionando 5 restaurantes de luxo da rede. Thalita, acabamos de receber confirmação.
O salário base dos funcionários de nível inicial será triplicado a partir do mês que vem. Enio assinou a aprovação hoje de manhã. Thalita sentiu onda de satisfação. Aquela tinha sido uma das batalhas mais difíceis. Convencer empresário acostumado a maximizar lucros de que investir em funcionários geraria retornos maiores a longo prazo exigiu apresentações detalhadas, estudos de caso, projeções financeiras meticulosas. Mas ela persistiu, argumentando com dados irrefutáveis que rotatividade, cara, treinamento constante de novos funcionários e moral baixa custavam mais que simplesmente pagar salários dignos desde o início. Isso vai mudar vidas, Berenice. Pessoas que trabalham 60 horas semanais e mal conseguem pagar aluguel, finalmente, terão condições de viver com dignidade. A voz de Thalita carregava emoção que ela não tentava esconder. Você mudou este lugar, Thalita. Em 6 meses, fez mais transformações reais que qualquer iniciativa corporativa dos últimos 20 anos. Os funcionários adoram você. Você deveria ver os comentários nas pesquisas de satisfação. Depois de desligar, Thalita revisou o relatório que apresentaria no dia seguinte. Dados mostravam melhorias impressionantes. Taxa de rotatividade caiu 62%, satisfação de funcionários aumentou 85%. Reclamações de clientes sobre qualidade de serviço diminuíram 40%. Funcionários felizes e valorizados trabalhavam melhor, permaneciam mais tempo, criavam experiências superiores para hóspedes. Mas números, por mais impressionantes que fossem, não capturavam histórias humanas por trás das mudanças. Como Rosângela, camareira que trabalhava na rede há 12 anos, sempre relegada a tarefas mais básicas, agora promovida a supervisora de andares depois de participar de programa de desenvolvimento profissional. Ou Juvenal, segurança noturno com ensino médio incompleto, que estava cursando faculdade de administração através de programa de bolsas instituído por Thalita. O telefone tocou novamente. Desta vez, era Caio. Ele ligava por videochamada, forma preferida de comunicação que permitia usar libras confortavelmente. Thalita atendeu sorrindo ao ver o rosto dele preenchendo a tela. Oi, Thalita. Como está seu dia? Caio sinalizou com entusiasmo característico, que substituíra a postura curvada e expressão tensa de 6 meses atrás. Ocupado, mas bom. E o seu? Como foi a apresentação? Caio tinha começado o curso de pedagogia com especialização em educação de surdos na Universidade Federal de Santa Catarina. Naquela manhã apresentara seminário sobre metodologias bilíngues, primeiro trabalho acadêmico, onde usou Libras como língua principal, em vez de tentar se comunicar apenas através de leitura labial e português oral. Foi incrível. Ele sinalizou, mãos se movendo animadamente. Professora disse que minha apresentação foi melhor da turma. E sabe o mais legal? 2 colegas vieram me procurar depois pedindo para eu ensinar Libras para eles. Querem aprender porque acham linda e querem poder conversar comigo melhor. Thalita sentiu lágrimas de alegria picar em seus olhos. Ver Caio florescendo, encontrando seu caminho, construindo identidade positiva como pessoa surda, era presente que ela não sabia que precisava. Cada conquista dele parecia honrar memória de Davi, continuar legado que foi interrompido brutal e prematuramente. E seu pai? Como estão as aulas de Libras dele? Thalita perguntou, curiosidade misturada com ceticismo cauteloso. Caio fez expressão complicada, mistura de divertimento e frustração afetiva. Ele está tentando. Sinaliza com mãos tão desajeitadas que às vezes mal consigo entender, mas está tentando de verdade. 3 vezes por semana sem faltar nenhuma aula. Estuda em casa também, pratica sozinho, grava vídeos dele mesmo sinalizando para mostrar para a professora. O esforço de Enio Cavalcante surpreendia até os mais céticos. Homem que passou 50 anos acreditando que força e controle eram únicas ferramentas necessárias, agora enfrentava a humilhação diária de ser completamente incompetente em algo. Tropeçava em sinais básicos, confundia configurações de mãos, esquecia que expressões faciais eram parte integral da gramática. Mas persistia, aula após aula, erro após erro,
gradualmente construindo vocabulário que permitia conversas rudimentares com o filho. Jantamos juntos 2 vezes por semana agora. Caio continuou. Nada sofisticado como Mirante Blue. Pizzarias simples, lanchonetes, lugares onde ele teria virado o nariz 6 meses atrás. Mas são melhores jantares que já tivemos, porque pela primeira vez ele realmente tenta conversar comigo. Pergunta sobre faculdade, sobre meus amigos surdos, sobre meus sonhos. E quando não entende algo que sinalizo, pede para eu repetir devagar, em vez de fingir que compreendeu. É progresso real. Thalita sinalizou com aprovação. Transformação genuína leva tempo. O importante é que está acontecendo. A videochamada continuou por mais 20 minutos, Caio compartilhando histórias sobre amigos que fez na comunidade surda de Florianópolis, eventos que participou, planos futuros de trabalhar com crianças surdas, ajudando-as a desenvolver autoestima positiva desde cedo. Thalita absorvia tudo, sentindo conexão profunda com aquele jovem que tinha se tornado algo entre irmão mais novo e aluno brilhante. Quando desligaram, Thalita passou o resto da tarde revisando propostas para a próxima fase de transformações, instalação de sistemas de alerta visual em todos os hotéis para hóspedes e funcionários surdos, contratação de intérpretes de Libras em tempo integral para hotéis maiores, desenvolvimento de materiais de treinamento acessíveis em múltiplos formatos. Cada iniciativa representava passo concreto em direção à inclusão verdadeira, não apenas performática. Às 7 da noite, quando estava prestes a sair, recebeu e-mail de Enio. Assunto: Fundação Davi Novaes. Thalita abriu com o coração acelerado. O texto era breve, mas significativo. Enio tinha aprovado verba de R$2 milhões para criar fundação em memória do irmão de Thalita. Fundação Davi Novaes teria a missão de promover inclusão de pessoas surdas no mercado de trabalho, oferecer bolsas para estudantes surdos, financiar pesquisas sobre educação bilíngue e realizar eventos anuais celebrando cultura surda e dignidade laboral. Thalita leu o e-mail 3 vezes, lágrimas escorrendo livremente. 7 anos. 7 anos desde que perdeu Davi, desde que seu mundo desmoronou, desde que começou jornada dolorosa através de perda, desespero, sobrevivência e, finalmente, reconstrução. E agora, seu irmão teria legado permanente, fundação que impactaria milhares de vidas, perpetuando valores que ele viveu, mas não teve tempo suficiente de espalhar. Ela pegou o celular e gravou mensagem em vídeo para Enio, sinalizando enquanto falava para garantir que Caio também pudesse assistir depois. Obrigada. Por acreditar nesta visão, por honrar memória de Davi, por transformar tragédia em força para bem. Esta fundação vai mudar vidas. Vai criar oportunidades para pessoas que sociedade insiste em subestimar. Vai provar que investir em dignidade humana não é caridade, é justiça. Nos meses seguintes, o ritmo de mudanças não diminuiu. Thalita viajou para todos os 28 estabelecimentos do Grupo Cavalcante, conduzindo treinamentos pessoalmente, conhecendo funcionários, ouvindo suas histórias e preocupações. Implementou o programa de mentoria, onde funcionários mais experientes orientavam novos contratados, criando cultura de apoio mútuo, em vez de competição destrutiva. Promoveu 43 funcionários internamente, pessoas que passaram anos presas em posições básicas simplesmente porque ninguém investira em seu desenvolvimento. Camareiras tornaram-se supervisoras, recepcionistas tornaram-se gerentes, cozinheiros auxiliares tornaram-se chefes. Cada promoção vinha acompanhada de treinamento apropriado, aumento salarial significativo e reconhecimento público de valor e potencial. Instituiu política de tolerância zero para assédio, discriminação ou abuso de poder. 3 gerentes foram demitidos nos primeiros 2 meses por comportamento inadequado que tinha sido tolerado durante anos. A mensagem ficou clara. Não importava quão bem-sucedido financeiramente fosse o estabelecimento. Dignidade humana não era negociável. Enio participou de todas as principais implementações, não apenas aprovando de longe, mas envolvendo-se ativamente. Participou de almoços com funcionários de nível inicial,
ouvindo suas experiências sem filtros gerenciais. Visitou hospitais onde Thalita costumava trabalhar como intérprete, conhecendo médicos e pacientes surdos, testemunhando a importância de comunicação acessível. Frequentou eventos da comunidade surda, sentando desconfortavelmente em ambientes onde ele era minoria linguística, experimentando pela primeira vez como era ser aquele que não entendia, que dependia de outros para a tradução. A transformação não era completa. Ennio ainda escorregava ocasionalmente em velhos hábitos, falando sobre Caio em terceira pessoa, como se ele não estivesse presente, tomando decisões sem consultar, exercendo o controle que décadas de prática tornaram automático. Mas quando Caio ou Thalita apontavam esses momentos, ele pausava, reconhecia, pedia desculpas, tentava fazer melhor. Era Berenice quem talvez resumisse melhor durante conversa com Thalita em outubro. Ele não vai ganhar prêmio de pai do ano, não vai apagar 22 anos de dano com 6 meses de esforço, mas está tentando, genuinamente tentando, e isso conta para alguma coisa. Talvez não para tudo, mas para alguma coisa. A noite de 15 de setembro marcava o lançamento oficial da Fundação Davi Novaes. O Mirante Blue, cenário de transformação 6 meses antes, tinha sido completamente reorganizado para o evento. As mesas tradicionais foram removidas, substituídas por arranjo circular que eliminava hierarquias visuais. 300 cadeiras formavam semicírculos concêntricos, garantindo que todos tivessem visão clara do palco central onde aconteceriam apresentações e discursos. Thalita chegou 2 horas antes do início, vestido azul marinho elegante, mas discreto, cabelos soltos pela primeira vez desde que começara a trabalhar no restaurante. 6 meses atrás ela era garçonete invisível servindo pratos. Hoje era diretora respeitada, fundadora de instituição que já recebera doações de dezenas de empresários, prometendo impactar milhares de vidas nos anos seguintes. Berenice a encontrou na entrada, abraçando-a calorosamente. Você está linda. E nervosa posso ver nos seus olhos, mas vai dar tudo certo. Esta noite é sua vitória tanto quanto de qualquer outra pessoa. O salão gradualmente se encheu com diversidade que nunca ocupara aquele espaço simultaneamente. Empresários internos de milhares de reais sentavam-se ao lado de funcionários de limpeza em suas melhores roupas. Professores universitários conversavam com estudantes surdos. Intérpretes de Libras posicionavam-se estrategicamente, garantindo que cada fala seria acessível. Equipamento de legendagem ao vivo estava instalado, projetando tudo que fosse dito em português em telas laterais. Caio chegou acompanhado de grupo de 7 amigos surdos que fizera nos últimos meses. Eles sinalizavam animadamente entre si, confortáveis e descontraídos em ambiente que normalmente os excluiria. Ver aquele grupo de jovens surdos ocupando espaço com confiança, sem se encolher ou se desculpar por existir, fez coração de Thalita transbordar. Ennio Cavalcante entrou sozinho, sem a comitiva usual de assessores e bajuladores. Aproximou-se de Thalita, mãos se movendo desajeitadamente enquanto tentava sinalizar boa noite. A configuração estava errada, expressão facial ausente, mas esforço genuíno era inegável. Thalita corrigiu gentilmente sua mão, mostrando o posicionamento correto, e ele praticou 3 vezes até executar corretamente. Obrigado por me permitir estar aqui esta noite. Ennio falou em voz alta, mas depois repetiu em libras com a ajuda de pequeno cartão que preparara. As palavras vinham lentas, hesitantes, mas sinceras. Sei que ainda tenho muito a aprender, muito a consertar, mas estou grato pela chance. Às 8 da noite as luzes diminuíram e Thalita subiu ao palco. Microfone captaria sua voz para sistema de legendagem, enquanto câmera focalizaria suas mãos projetando sinais de libras em telas grandes para que todos pudessem acompanhar. Ela respirou fundo 3 vezes, sentindo peso de momento, mas também força acumulada em 6 meses de reconstrução. Boa noite a todos. Meu nome é Thalita Novaes e há 7 anos perdi meu irmão mais novo, Davi. Suas mãos sinalizavam enquanto falava, criando 2 camadas simultâneas de comunicação. Davi era surdo, brilhante, cheio de sonhos sobre o futuro, onde pessoas como ele seriam valorizadas, não apesar de sua surdez,
mas incluindo sua surdez como parte integral de quem eram. Silêncio atento preencheu o salão. Rostos voltados para ela, alguns com lágrimas já formando nos cantos dos olhos, antecipando história que sabiam seria dolorosa, mas importante. Durante 2 anos depois que ele partiu, eu fugi. Fugi da dor, da comunidade surda, de tudo que me lembrava dele. Enterrei minhas habilidades, escondi quem eu era, tornei-me invisível. Pensei que invisibilidade era forma de sobrevivência. Ela pausou, deixando palavras ressoarem. Mas estava errada. Invisibilidade não é sobrevivência. É apenas outra forma de desaparecimento. Berenice limpou lágrimas discretamente. Ao lado dela, Valdomiro mantinha mandíbula cerrada, emoção clara apesar de tentar manter compostura profissional. Há 6 meses, neste exato salão, testemunhei jovem sendo humilhado por seu próprio pai, simplesmente por ser surdo, e algo dentro de mim quebrou. Ou talvez, finalmente se curou o suficiente para sentir novamente. Não consegui mais ficar calada. Não consegui mais aceitar que pessoas surdas sejam tratadas como problemas a serem consertados, em vez de indivíduos a serem respeitados. Caio estava chorando abertamente agora. Seus amigos colocaram mãos em seus ombros, em gestos de apoio silencioso. Ênio, sentado 3 fileiras atrás, tinha a cabeça baixa, mas ombros tremiam revelando lágrimas que ele não tentava mais esconder. Esta noite lançamos Fundação Davi Novaes. Mas não é apenas sobre meu irmão. É sobre todas as pessoas surdas que enfrentam barreiras desnecessárias criadas por sociedade que recusa aprender sua língua, entender sua cultura, reconhecer seu valor. É sobre transformar luto em ação, dor em propósito, perda em legado. Thalita gesticulou para Caio, pedindo silenciosamente que se juntasse a ela no palco. Ele hesitou por momento, depois levantou-se e caminhou até lá, passos mais firmes que 6 meses atrás. Quando chegou ao lado dela, Thalita passou o braço ao redor de seus ombros em gesto fraternal. Este é Caio Cavalcante. 6 meses atrás, ele estava preso em vida que exigia que escondesse quem realmente é. Hoje está cursando pedagogia para trabalhar com crianças surdas. Está conectado com comunidade surda vibrante. Está construindo identidade positiva como pessoa surda orgulhosa. E está ensinando todos nós que mudança real é possível quando escolhemos coragem sobre conforto. Caio assumiu posição central, mãos começando a sinalizar enquanto o intérprete ao lado vocalizava para a plateia. Sua postura era confiante, movimentos fluidos, expressão facial rica, transmitindo emoções complexas. Durante 22 anos, acreditei que ser surdo era minha falha, que precisava me consertar para ser aceitável, que Libras era a muleta que deveria abandonar assim que possível. Suas mãos pintavam imagens de luta, vergonha, isolamento, mas Thalita me mostrou verdade que mudou tudo. Ser surdo não é falha, é diferença, e diferença não é inferior, é apenas diferente. Aplausos começaram espalhando-se pela audiência, mas Caio levantou mão pedindo que o deixassem continuar. Meu pai está aqui hoje. Homem que passou décadas tentando me moldar à sua imagem, apagar traços de surdez, fazer-me aceitar menos de mim mesmo. Poderia ter escolhido continuar nesse caminho. Poderia ter me rejeitado quando confrontei suas atitudes, mas ele escolheu diferente. Escolheu desconforto de mudança sobre conforto de continuar sendo quem sempre foi. Caio pausou, olhando diretamente para Ênio. Ainda não somos família perfeita. Ainda temos muito trabalho pela frente. Mas pela primeira vez temos base real, respeito mútuo. E isso é começo. Ênio se levantou lentamente, caminhou até palco com passos pesados, carregando peso de reconhecimento público de falhas passadas. Quando chegou ao lado do filho, virou-se para a audiência e começou a falar. Depois parando-se e sinalizando desajeitadamente com a ajuda de intérprete que sussurrava correções. Meu nome é Ênio Cavalcante. Construí império através de força e controle. Acreditei que poder significava nunca mostrar fraqueza, nunca admitir erro, nunca mudar. Suas mãos tremiam formando sinais imperfeitos, mas continuava tentando. Estava errado. Poder real não é fazer outros te temerem. É fazer outros confiarem que você fará o que é certo, mesmo quando difícil. A voz dele quebrou,
e ele teve que pausar, respirar fundo, encontrar coragem para continuar. Falhei com meu filho de todas as formas importantes. Envergonhei-o de sua identidade. Tentei apagar sua língua. Tratei-o como projeto defeituoso. E quando finalmente abri os olhos para dano que causei, descobri que tinha desperdiçado 22 anos que poderia ter passado conhecendo pessoa extraordinária que ele sempre foi. Ênio se virou para Caio, mãos formando sinais que praticara centenas de vezes nos últimos meses. Desculpa por cada humilhação, cada momento que fiz você sentir menor, cada vez que escolhi meu ego sobre seu bem-estar. Desculpa. E obrigado por me dar chance de ser pai melhor, mesmo não merecendo. Caio abraçou o pai, e pela primeira vez em décadas aquele abraço tinha calor genuíno, em vez de obrigação formal. Plateia explodiu em aplausos que duraram 3 minutos completos, pessoas se levantando em ovação que reconhecia não perfeição, mas esforço real em direção à mudança. Quando aplausos finalmente diminuíram, Thalita voltou ao microfone. Fundação Davi Novaes começará operações mês que vem. Ofereceremos 20 bolsas integrais para estudantes surdos cursando universidade. Financiaremos 3 pesquisas sobre metodologias bilíngues de educação. Realizaremos 12 workshops de capacitação profissional em diferentes cidades. E criaremos fundo de emergência para famílias de pessoas surdas enfrentando dificuldades financeiras. Ela gesticulou para grupo de pessoas sentadas na primeira fileira. Esses são membros da comunidade surda de Florianópolis que serão conselheiros da Fundação, garantindo que nossas ações realmente atendam necessidades reais, em vez de apenas parecer boas no papel. Porque inclusão verdadeira não é sobre fazer por pessoas surdas. É sobre fazer com pessoas surdas. As horas seguintes se desenrolaram em celebração que misturava formalidade de evento corporativo com calor de reunião comunitária. Empresários que nunca tinham visto libras em suas vidas praticavam sinais básicos ensinados por membros da comunidade surda. Funcionários que passaram anos servindo aqueles empresários agora conversavam com eles como iguais. Barreiras artificiais de classe e status social temporariamente dissolvidas pela causa compartilhada. Valdomiro preparara menu especial para a noite, pratos que celebravam diversidade cultural de Santa Catarina. Sequência de frutos do mar, carnes, vegetais, tudo apresentado com descrições visuais detalhadas para que pessoas surdas pudessem apreciar plenamente não apenas sabor, mas história e contexto de cada prato. Próximo à meia-noite, quando o evento estava terminando, 4 pessoas se encontraram na mesma mesa onde tudo começara 6 meses antes. Mesa 17, com vista para a Lagoa da Conceição, brilhando sob luz da lua. Thalita, Caio, Ênio e Berenice brindaram com champanhe. Ao Davi. Thalita ergueu sua taça, voz embargada, mas firme. Que não está aqui para ver isso, mas cujo espírito permeia cada aspecto desta fundação. Que ensinara que ser surdo é celebração, não limitação. Que seu legado continue inspirando mudanças por gerações. Ao Davi. Os outros repetiram, taças tilintando suavemente. Berenice falou a seguir. A Thalita, que transformou dor pessoal em força coletiva, que recusou permanecer invisível quando teria sido mais fácil, que nos mostrou que coragem às vezes parece simplesmente levantar as mãos e dizer verdade quando o mundo prefere silêncio. A Thalita. Novo brinde. Caio sinalizou enquanto o intérprete vocalizava. Ah, meu pai, que escolheu mudança quando poderia ter escolhido orgulho, que está aprendendo em 50 anos o que deveria ter aprendido em 20. Melhor tarde que nunca, e melhor esforço imperfeito que perfeita indiferença. A Ênio. Brindaram novamente. Finalmente Ênio, sinalizando lenta mas determinadamente. A todos nós, que provamos que pessoas podem mudar quando motivação suficiente encontra a humildade necessária. E principalmente a todas as pessoas surdas que enfrentam diariamente mundo que recusa adequar-se a elas. Que esta fundação seja pequeno passo em direção a mundo mais justo. A todos nós. O restaurante estava vazio agora, exceto por aquelas 4 pessoas, lustres de cristal, que testemunharam humilhação 6 meses antes,
agora iluminavam celebração de transformação. O silêncio que pairava era diferente daquele de março. Não era silêncio de submissão ou constrangimento, mas paz de dignidades reconhecidas e humanidades honradas. Talita olhou ao redor do salão, memórias inundando sua mente. Via-se 6 meses antes, garçonete invisível servindo pratos, escondendo quem era, fugindo de passado. Via Davi em cada canto, nas risadas que ele daria ao saber que lugar tão exclusivo agora hospedava evento celebrando comunidade surda. Via anos de luto gradualmente transformando-se em legado vivo. Sabe o que aprendi nestes 6 meses? Ela perguntou para ninguém em particular e todos simultaneamente. Que cura não significa esquecer. Significa integrar perda em quem somos de formas que honram quem perdemos. Davi não volta. Essa dor nunca desaparece completamente. Mas posso escolher o que fazer com ela. Berenice colocou mão sobre a de Talita. E você escolheu criar algo lindo. Algo que toca vidas reais, transforma estruturas, planta sementes de mudança que crescerão por décadas. Caio adicionou seus pensamentos. Você me salvou, Talita. Literalmente me salvou de vida, onde estaria sempre escondendo, sempre envergonhado, sempre menos do que poderia ser. E através de mim salvou relação com meu pai, que estava morta antes mesmo de realmente começar. Isso é presente inestimável. Ênio falou por último. Você me forçou a confrontar homem que me tornei. Homem que usei poder para machucar em vez de elevar, que confundiu controle com liderança, que mediu sucesso em dinheiro em vez de vidas positivamente impactadas. Ainda tenho longo caminho pela frente, mas ao menos agora estou no caminho certo. Quando finalmente se levantaram para sair, Talita parou por momento diante da janela panorâmica. Florianópolis se estendia abaixo, luzes cintilando como constelação terrestre. Cidade onde ela nasceu, cresceu, perdeu tudo, e finalmente reconstruiu algo novo das cinzas. Sussurrou para reflexo no vidro, sabendo que Caio não ouviria, mas fazendo mesmo assim. Consegui, Davi. Encontrei caminho de volta. Não para quem eu era antes, mas para alguém novo construída sobre fundação que você ajudou a criar. Você estaria orgulhoso. E em algum lugar profundo de seu coração, Talita sentiu que talvez, de alguma forma impossível de explicar racionalmente, Davi sabia. E estava. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Talita, Caio e Ênio tenha tocado seus corações profundamente. Esta narrativa sobre coragem, transformação e dignidade humana nos lembra que nunca é tarde para mudar, que diferenças devem ser celebradas e que cada um de nós tem poder de impactar vidas positivamente. Se esta história ressoou com vocês, convidamos a se inscrever em nosso canal e deixar seu like neste vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida humana, a beleza da diversidade e o poder da redenção. Compartilhe nos comentários. Você já testemunhou ou viveu transformação similar? Conhece alguém na comunidade surda que inspira você? Suas histórias enriquecem nossa comunidade e nos lembram de que não estamos sozinhos em nossas jornadas. Para descobrir mais narrativas emocionantes como esta, acesse nossa playlist especial clicando aqui ao lado. Nos vemos nos comentários e no próximo vídeo.